Estamos de volta com o nosso convidado de hoje, Jânio Oliveira Bragança, ex-presidente do DCE 1976-77. Bom, Jânio, você é uma espécie de guardião da memória do terceiro N, pelo que eu percebi, porque quando eu teve 20 anos, você já fez uma celebração 30 anos, espero que façamos 40 e 50, né? Não, esse já é 40. Pois é, esse é 40. Então, por que celebrar o terceiro N, que, do ponto de vista de algumas pessoas, pode ser uma derrota? Vocês não conseguiram organizar o terceiro N? A gente pretende, talvez, que não espere mais 10 anos, né? Já chegamos nos 40. Mas o que a gente faz? A gente, na verdade, está fazendo o resgate de uma geração, né? A geração da transição. A geração da transição democrática. Nós tivemos um ato na Assembleia Legislativa e ontem um na Câmara, que eu tive até que sair mais cedo, com um problema de doença familiar. E, para mim, é muito claro, isso não é uma homenagem individual, pessoal, né? É um conjunto de jovens, de pessoas que se dedicaram à luta democrática, que naquele momento estavam na universidade, né? Estudando na universidade, alguns até secundaristas, e que nós espalhamos pela sociedade. Quem reconstruiu os sindicatos, revitalizou os sindicatos dos jornalistas, fez aliança com outros advogados, com a imprensa alternativa. Imprensa alternativa, engenheiros, advogados, profissionais, né, médicos. É essa geração que fortaleceu a sociedade civil e fortaleceu a luta pela democracia e que hoje continua com esse espírito, né? Então nós nos encontramos com orgulho desse tempo nosso, né? E também preocupados, que nós vivemos momentos difíceis naquela época, né? Era um momento de desafio e esses desafios não acabam, né? Hoje, mais velhos, de cabelo branco, também percebemos que vivemos grandes desafios hoje na conjuntura do Brasil. Pois é, o que fazer pós-impeachment, que foi um golpe branco, no entender de muitos, quer dizer, as instituições funcionando normalmente, né, STF, TSE, tudo funcionando normalmente, mas ao mesmo tempo uma presidente foi empichada com um motivo pequeno, banal, juridicamente falando, né? É uma esperteza, né? Uma esperteza democrática, né? A gente acha que a esperteza não faz parte da democracia. Nós temos que consolidar a democracia no Brasil. Hoje o Brasil vive sobre parece que está sendo julgado todo mundo no Brasil. Fala-se muito. Hoje tem um problema gravíssimo que é a corrupção. A gente fica assustado quando vê os números, né? Quer dizer, já existia, né? Sempre existia. Dizem que a corrupção, né, não nessa escala, começou lá com a construção de Brasília, já houve muita, né? Muita. Mas agora... Não, essas operações judiciais que acontecem colocam números assustadores e algumas pessoas ficam achando a solução para isso é ter uma ditadura, é ter um regime forte. Eu estava vendo aqui o único papel que eu trouxe aqui é da Transparência Internacional. Sim. Né? Os locais no mundo que tem menos corrupção são os países mais democráticos. A corrupção é associada ao autoritarismo, é associada a pouca participação popular na fiscalização. O que acontece é que a gente elege deputados e não fiscaliza esses deputados. Você elege um deputado e vai lá e vota contra os seus interesses, por exemplo, previdenciários, trabalhistas. O Brasil hoje vive uma crise imensa, muito grande. Quais são alguns desses países que você ia citar? Por exemplo, Nova Zelândia e Dinamarca, os países menos corruptos do mundo. Finlândia, Suécia, Suíça, Noruega, Holanda, Canadá. São os países que são exatamente os países mais subdesenvolvidos e mais regime forte, são os países que têm maior grau de corrupção. Por exemplo? Por exemplo, Somália, Sudão, Coreia do Norte, Síria, Líbia e Iêmen, Sudão, Afeganistão, Guiné-Bissau, Venezuela e Iraque, Rússia, são os países que estão com o maior índice de corrupção no mundo. O Brasil tem que estar aí nessa lista, O Brasil está no 79, está no meio, está no meio. Isso, os valores que somem são bilhões de dólares, né? E que deixam de atuar em saúde e educação. Agora, essa palavra de ordem, de novo, diretas já, faria parte, né, da chamada democracia. A democracia sempre é um Estado imperfeito, sempre em construção, né? E a esquerda mais radical continua questionando, porque olha aí, a democracia que vocês queriam está aí, mas dessa forma... a democracia é um aperfeiçoamento, não existe um modelo certinho. Isso. O governo da Dilma, por exemplo, sofre o impeachment
por uma firula contábil. Isso. Era um governo, no meu entender, fraco, mas isso não justifica. Nós não estamos em jogo de futebol, porque eu não gosto daquele, eu tiro. Uhum. Né? Ela foi eleita, Eu né? tenho que respeitar regras. Se a gente não respeita regras, né, nós vamos caindo na terra de ninguém. Né? Até o futebol tem regra. Uhum. A política também tem que ter regra. Né? A regra de financiamento de campanha, os mandatos, né? A perda de mandato tem que ser qualificada. E hoje criou uma situação de impasse que nós temos uma quadrilha no poder. Né? Você vê um presidente da República que recebe 50 perguntas, salvo engano, para serem respondidas pela Polícia Federal. Por que esse horário não vem aqui no seu programa e responde as perguntas para todo mundo? Que aliás são mais de 80, né? Por que ele não responde perante... Chama uma rede de televisão e explica por que ele recebeu um empresário escondido de noite, entendeu? Mas você é a favor das diretas já? É claro. Essa palavra de ordem? O único caminho nosso passa pelo fortalecimento da democracia. Mesmo ela sendo impossível juridicamente, né? Eu acho até que o ideal, Miriam, seria as eleições gerais, tá? Mas você não vai pedir para o Congresso abdicar do próprio poder, né? Daí Mas é Giordano Bruno que fala, mas né? a gente nunca Pedir pede, ao poder... mas a pressão pode vir no crescente, né? Isso. A pressão pode vir no crescente. Depende da mobilização da sociedade. E você acha que o movimento estudantil de hoje continua tendo um papel importante, ou poderia ter? É um contexto diferente. A nossa luta antes era uma luta muito básica pela liberdade, muito essencial, o direito de passar um filme na universidade, fazer um show. Isso para eles hoje já é algo que existe, né? Mais ou menos. A UFMG teve um debate que era sobre a maconha e se proibiu e se chamou a polícia, né, no campus. É um erro fazer isso. É um erro. Né? É um erro, um grave erro. Então, o movimento estudantil, na sua pergunta, eu acho que tem um papel essencial de estar sempre colocando essas questões, trazendo esse debate para a sociedade, divulgando essas restrições, combatendo as restrições e lutando por direito dos jovens, que eu acho que hoje o jovem também tem um grande problema, que é a violência na periferia, né? O assassinato de jovens, tudo. Eu acho que esse é um tema pouco abordado ainda. Nós somos uma sociedade muito violenta. E muito desigual, né? É um dos países mais desiguais do mundo. Um grave problema do Brasil é a desigualdade e distribuição de renda. Em governos anteriores, isso consertou um pouquinho e hoje piora ainda a situação, né, de distribuição de renda. Eu, como empresário, eu percebo, não estou legislando enquanto interesse pessoal, mas enquanto você vê na sociedade como que a miséria tem aumentado nos últimos anos. Então, você acha que nesse momento a questão é, de novo, sair para as ruas e defender a democracia? Sem Você dúvida. se considera um democrata? Eu sou um democrata, um socialista democrata, entendeu? Acho que o nosso papel é esse. E acho que a minha geração, de novo, tem que participar de uma forma diferente. Antes a gente era protagonista daquele tempo. Nós fomos para frente, disputamos. Hoje nós acompanhamos, nós apoiamos, né? E no nosso encontro lá, certo, nós vamos tirar um manifesto de apoio à democracia. O encontro vai se dar dia 10 de junho. 10 de junho, na Escola de Medicina. O terceiro ano foi reprimido e a gente foi preso no dia 4. No mesmo local. No mesmo local. E nós vamos fazer no dia 10 agora. Vai ser uma confraternização. Estaremos todos lá, os que sobreviveram, morreram poucos ainda nesse período, né? Vai ter alguns discursos, vão aprovar um manifesto de apoio à democracia e às eleições diretas. Não somos vinculados a nenhum partido político, entendeu? É suprapartidário. É um evento de pessoas independentes, né? E vai ter música, cerveja e diversão, né? Que, aliás, é isso que é interessante. A nossa geração tem isso, como a gente falou, o movimento cultural era forte, havia divergências também, nós feministas tínhamos divergências em relação ao DCE, por exemplo, que naquele momento ainda não tinha incorporado o feminismo. Não. Mais tarde é que acontece. Mas a gente se divertia bastante também, não é? Muito, muito. Namorava muito, divertia muito e ia para a luta. Sempre foi assim. Então, quer dizer que a democracia, acho que ela pode ser um valor em si, não apenas uma estratégia para passar para outro lugar, uma passagem. Isso, a democracia, a consolidação da democracia e o aprimoramento da democracia é a única saída que nós temos, né? Isso no mundo inteiro, né? Não será com esses regimes que tem algum iluminado que vai resolver. Não existe isso. A sociedade tem que crescer a sua consciência, aprender, tem que estudar, tem que participar. É um processo lento, é um processo de aprendizado, mas é assim, né? É assim que caminha a humanidade.
E não considerar talvez a democracia apenas uma estratégia no sentido que se achava que era um acúmulo de forças para enfrentar o regime. Não, e aí que vinha um raciocínio, no meu entendimento, equivocado. Qualquer coisa, como por exemplo o feminismo, era considerado um desvio de força. Hoje que eu entendi isso, desvio de força, porque você estava acumulando força para o grande enfrentamento com a ditadura. A sociedade hoje se coloca com vários desafios, a questão da ecologia, do meio ambiente, a proteção, o feminismo, a defesa dos direitos civis em geral, né? Até a defesa dos animais que eu participo. Dos animais, de todo o conjunto. Dos indígenas. Isso, né? Então, são vários desafios, né? É um desafio plural, É um debate né? que é mal feito, né? É mal feito e que a gente constrói isso como debatendo. E não existe debate em ditadura. Não existe reflexão, não existe crítica, não existe fiscalização. Ditadura é alguém manda e o resto obedece. Então, a gente está numa situação, até certo ponto, privilegiada, que a gente pode discutir, né? Sei lá, isso é um espaço que a gente conquistou. E a gente tem que, acho que talvez, continuar lutando para preservar esse espaço. Inclusive esse programa. Não é? Né? Antes não tinha como imaginar um programa desse na televisão falando sobre a realidade. Isso. Né? Bom, Jane, eu queria muito agradecer a sua participação. Eu tenho muita admiração por esse seu projeto histórico de realmente zelar por essa narrativa nesse campo discursivo. Acho que essa geração da transição tem que ser realmente lembrada e respeitada pela grande contribuição que ela deu. A nossa geração. Eu agradeço, mas não é um projeto pessoal. Eu sei. É equipe, é o time claro. que está junto sempre. Claro. Nós, 400, estamos sempre tocando nesse assunto. Certo. Desejar muito sucesso nessa empreitada e já se preparar para o próximo, quem sabe, né? E gostaria também de agradecer a vocês todos que acompanharam a nossa conversa até aqui. E como a Gislene Lacerda fez na tese dela sobre o movimento estudantil, eu também queria dedicar esse programa a todos os militantes do passado, do presente e do futuro, sujeitos e continuadores dessa história. Qual história? A história da luta pela democracia, sempre inacabada. Então, até sexta-feira, às 2h15 da tarde. Até lá. Thank you.